Técnico Dorival tropeça e em seguida perde o jogo contra a Argentina. Você sabia que nós podemos comparar as coisas espirituais com as materiais, com as coisas deste mundo? Chamamos de as coisas seculares também. Com o futebol, por exemplo, eu gosto muito desse tema. Então, vemos que o futebol precisa e tem uma lógica. Não é por um acaso que um time passa a ser vencedor. Não, há uma lógica. É o time que começa a jogar melhor, começa a comprar melhores jogadores, contrata o melhor técnico, e esse time então começa a ter bons resultados. E aí termina sendo campeão. Assim é a vida espiritual também. Nós buscamos a Deus um pouco mais, seguimos a Jesus Cristo, fazemos a nossa parte e obtemos de Deus a salvação e as bênçãos. A vida esportiva é muito interessante para ser não comparada, diria assim, mas usada como uma ilustração para as coisas espirituais. Vimos agora há pouco o ex-técnico da seleção, Dorival Júnior, uma pessoa muito bacana, uma pessoa bacana de verdade, uma pessoa legal, bom caráter. Mas vimos aquela cena dele tropeçando. Ele tropeçou antes do dia dele ser demitido da seleção, ou dele perder o jogo, né? E depois, antes do dia dele perder o jogo para a Argentina, logo após ele foi demitido da seleção. Então, faltou algumas coisas ali para o Dorival Júnior ter sido mais bem sucedido? No meu ver, sim. E no ver de muitos comentaristas também, sim. Acho que uma das principais foi a convocação não foi tão boa. A convocação, faltaram algumas peças que estariam melhor na posição, em algumas posições ali da seleção. Eu, por exemplo, não deixaria jamais de convocar naquela época aquele jogador do Botafogo, Luiz Henrique, lá na ponta direita. De maneira nenhuma, não tinha como não convocar ele. Craque. Então, havia outros nomes também. Há outros nomes. Aquele menino do Flamengo, Wesley, poderia ter sido convocado há bem mais tempo, né? Só no finalzinho ele foi ser chamado. Podia estar vindo jogando há mais tempo. Falo muito sobre o Hulk como centroavante. Eu também acredito que nesse momento, inclusive na falta do Pedro do Flamengo, o Hulk pegaria muito bem naquela seleção. E eu acredito, tenho a menor dúvida que o Dorival, fazendo só essas escolhas que eu falei agora, teria se saído melhor. Porque ele não é um mau técnico, ele é um bom técnico. Faltaram-lhe melhores peças, por algum motivo ele preferiu aquelas que estavam ali, mas faltou algo mais. Então, também na vida espiritual nós precisamos fazer boas escolhas, uma seleção de boas decisões na nossa vida, decidir seguir a Jesus Cristo em obediência ao Pai. Essa é a mais importante decisão que precisamos tomar. Decidir fazer o bem são boas escolhas. Decidir orar um pouco mais, buscar a Deus. Decidir ler a Bíblia, a palavra de Deus. Então são escolhas. Precisamos selecionar bem as escolhas da nossa vida. E aí então chegaremos onde Deus quer que nós cheguemos. A vida espiritual também é assim, ok? Então, que Deus te abençoe e que você faça boas escolhas na tua vida.